Cara, o mais legal desses escândalos que estão acontecendo agora é que parece que está tudo ligado. Olha essa notícia bombástica do Poder 360 aqui, tá? A gente tem tratado do caso do INSS, né? Do escândalo do INSS, que tá chegando no Lulinha, tá chegando no PT, no irmão do Lula, não sei o que lá, que absurdo, não sei o que. E estamos tratando também do caso do Alexandre de Moraes. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, tá? Não dá para descartar que uma das motivações do Lula para fritar o Moraes é justamente tentar desviar a atenção do INSS, tá? Porque é lógico, né? É um escândalo que atinge diretamente o PT. Como eu já falei para vocês, o Banco Master atinge um monte de gente. O INSS atinge principalmente o PT. Então o Lula está querendo jogar o Alexandre de Moraes na frigideira. Pô, vamos falar do Alexandre de Moraes, vamos criticar o Xandão, ele tem que criticar o Xandão, não sei o que lá. Mas olha que coisa curiosa essa matéria aqui do Poder 360. As duas coisas estão ligadas. Olha só. O Banco Central desconhece a fábrica de créditos falsos no sistema financeiro. E aí o problema dessa história aqui é que não apenas liga o INSS com o Banco Master e, portanto, os dois escândalos grandes que a gente está vivendo agora, como também apresenta uma incógnita enorme sobre o sistema financeiro brasileiro. Porque o que é um crédito falso? É alguém dizer para você que fulano deve dinheiro para ele. Tipo assim, olha, eu tenho um cara que deve dinheiro para mim. Tá aqui a declaração, que é a promissória assinada por ele. Só que essa promissória é falsa. O cara não deve dinheiro para você. E qual que é o problema disso? Existe um mercado secundário de dívida. As pessoas compram dívidas uma da outra, né? Só que você compra uma dívida dessa, um papel desse, e quando você vai cobrar o cara que está ali no papel dizendo que deve dinheiro para você, na verdade o cara não deve. Isso aparece que tanto no Master quanto no INSS, mas o pior, dependendo do tamanho disso daí, meu amigo, pode quebrar um monte de banco no Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Otaku Libertário, Almirante Tecnológico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Banco Central desconhece de créditos falsos, a fábrica de créditos falsos no sistema financeiro brasileiro. É uma denúncia totalmente nova, mas tem a ver tanto com o Banco Master quanto com o INSS. Aqui. Uma indústria de papéis clandestinos alimenta muito mais que os rombos com empréstimos consignados do Banco Master e descontos ilegais de beneficiários do INSS. Durante meses, o país tratou o escândalo do INSS e o colapso do Banco Master como episódios separados. De um lado, um drama social de aposentados sendo roubados. De outro, uma fraude contábil envolvendo um banco médio, mas não são. Ambos são produtos de uma mesma engrenagem, uma indústria clandestina de créditos falsos que opera fora do campo regulado, explora brechas institucionais e converte ficção em dinheiro real. Como eu falei, o que é um crédito falso? Né? Se você quiser pegar dinheiro com alguém, você pode assinar uma nota promissória. Uma nota promissória é um papel que você diz, ó, eu estou devendo tantos R$ 1.000 para fulano, né? Assinado Beltrano. Em tese, isso é uma nota promissória. Em tese, você tem que pagar a pessoa em algum momento, né? Mas você pode falsificar uma nota dessa. Você pode dizer que fulano deve para Beltrano tanto, assinar e não sei o que lá. Em algumas situações, o cara está dizendo que explora alguns problemas aqui regulatórios, né? Você consegue fabricar esse tipo de coisa. E no que você fabrica isso daí, você pode vender essas dívidas, tá? De novo, existe um mercado secundário. Tem gente que está especializada em comprar dívida. Ah, fulano está me devendo tanto e não me paga. Eu não consigo receber essa dívida. Eu vendo essa dívida para outra pessoa porque a pessoa, sei lá, ela tem lá um jeitinho dela de cobrar, sei lá como é que ela faz lá, ela consegue cobrar do cara, ela não paga o total, é lógico, né? Se, por exemplo, A está devendo para B R$ 10.000, o B vende essa dívida para o C por, sei lá, R$ 8.000, R$ 5.000. Aí vai depender da chance de recuperar esse dinheiro. Para o B é melhor receber alguma coisa agora do que não receber nunca nada. Então ele prefere vender por 5.000 essa dívida, né? A vida é dura. Só que se essa dívida for falsa, vocês entenderam o problema, né? Aqui, ó. Esse texto é o resultado de semanas de apuração. O Poder 360 analisou documentos internos do Banco Central enviado ao Ministério Público Federal, despachos da CGU e materiais produzidos pela CPI do INSS e entrevistou formalmente uma autoridade monetária que respondeu ao escrito por 3 rodadas de pergunta. O conjunto desse material não descreve a história de um banco que enganou o regulador. Descreve um sistema desenhado para acreditar em arquivos e uma indústria paralela que aprendeu a fabricar esses arquivos em escala industrial. Olha, rapaz. Então, a junção do INSS com o Banco Master, hein? A primeira evidência que o Estado brasileiro já não distingue adequadamente a realidade do simulacro surgiu na CPI.
Olha aqui, ó, um jovem de 28 anos chamado Igor Dias Delecrode foi apontado como cérebro tecnológico por trás de uma engrenagem capaz de falsificar a biometria facial a partir de cópias de documentos e inserir autorizações fraudulentas no sistema previdenciário como se fossem legítimas. Então vamos lembrar o que é isso. Se você é um aposentado e quer pegar um empréstimo de algum banco, você pode pegar esse empréstimo com um débito direto da sua aposentadoria, né? Mas você tem que ter lá a assinatura, você tem que dizer que assinou e coisa e tal. A mesma coisa vale para os sindicatos. Esses sindicatos e esses bancos que faziam descontos de consignados na Previdência, eles estavam usando um sistema de assinatura digital, supostamente assinatura digital, totalmente furado. Bastava a pessoa botar a cara dela que reconhecia a coisa, né? Pior do que isso, porque não sei se vocês já tiveram que fazer em algumas empresas exigem isso hoje, né? A empresa de telefonia, banco, tem que fazer autenticação biométrica com o rosto, assim, você bota o celular assim, faz a autenticação biométrica. Mas ali eles testam algumas coisas mesmo. Aqui não, aqui o cara usou uma Xerox e botou a Xerox e aceitou esse tipo de coisa, né? E o Congresso ouviu estarrecido a descrição de como a DataPrev, estatal responsável pelo processamento de dados previdenciários, aceitava como autêntico um rosto impresso numa Xerox, sem notar a ausência de vida atrás da imagem. A Controladoria-Geral da União comprovou a falha com uma ironia involuntária. Cadastrou Chico Bento, o personagem do menino caipira de quadrinhos do Maurício de Souza, como associado apto a sofrer descontos em folha de pagamento. O sistema aceitou. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Quando essa notícia saiu, eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Safe Source, é o canal que eu falo sobre segurança da informação e coisa e tal. E eu explico esse negócio. Quando eu atuava como consultor, eu cheguei a me deparar com alguns órgãos em Brasília querendo usar autenticação biométrica por foto. E eu avisei na época, todos os meus relatórios que eu falei sobre isso, eu falei, olha só, isso é um lixo, isso não funciona. Olha só, quando você tem um celular, tem um iPhone ou um Android, é muito mais do que meramente a foto do seu rosto que ele usa para fazer a autenticação. A autenticação é feita com uma série de dispositivos que vêm à distância, vem um monte de coisa. Não é só foto. Você substituir isso por uma foto pode parecer que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa não. Dá margem para um monte de merda, um monte de falha de identificação, né? Aqui, ó, enquanto aposentados viam parcelas desaparecerem dos seus benefícios, o governo federal vendia à população a narrativa de que a biometria era infalível, exigia de beneficiários do Bolsa Família e do BCP. E aí, de novo, olha o erro. Biometria, se for bem feita, funciona bem sim, funciona muito bem. O que não funciona é essa biometria de foto. Essa não funciona mesmo, não. A contradição é obscena. O sistema admitiu Chico Bento porque não admitiria milhares de personagens anônimos fabricados com a mesma facilidade por operadores minimamente qualificados, né? O problema deixa de ser moral, embora a indignação seja inevitável e se torna estrutural. O instrumento, a resposta não está mais no INSS, está no instrumento. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que essa jogadinha de aceitar assinatura digital com base em foto, em autenticação biométrica chumbrega feita nas coxas, isso pode ter alimentado não só o caos do INSS, com um monte de aposentados sendo engrupido por sindicatos e coisa e tal, e até por bancos que botaram empréstimos consignados de forma fraudulenta, mas também na questão do próprio Banco Master, porque você lembra que o Banco Master ele tentou vender um monte de títulos para o BRB. Aliás, foi isso que gerou a recusa da venda do BRB para o Banco Master, né? Não foi nem assim o fato de que o banco estava falindo e coisa e tal. Isso era um problema também. O problema é que o Banco Master estava com esses títulos falsos que foram mandados para o BRB como garantia de algumas operações, né? E aí, aqui, ó, essa arquitetura defeituosa apareceu primeiro. A operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de abril de 2025, expôs um golpe em escala industrial. Entidades e associações conveniadas enviavam ao Instituto arquivos eletrônicos com milhares de supostas autorizações para descontos em folha. O sistema aceitava o arquivo como se fosse a própria realidade. Bastava a planilha chegar para que o desconto aparecesse no contra-cheque. Auditorias posteriores mostraram que, em algumas entidades, 100% das afiliações eram falsas. Caramba, não tinha uma pessoa que quis aderir àquela porcaria daquele sindicato, o que não é estranho. Esses sindicatos não servem para nada mesmo. Em amostras colhidas pela CGU, 97,6% dos entrevistados negaram ter autorizado qualquer empréstimo. Ou seja, a gente não está falando de um caso assim, porque você tem alguns casos de erro,
você pode ter em qualquer sistema. Um caso ou outro que passa desapercebido ali, né, deu erro no sistema, provou e não sei o que lá. Isso pode acontecer. Não, não é isso. A gente está falando de 97%, a gente está falando de golpe. Não tem outro nome para isso, é golpe. Os acertos são mínimos aqui, né? Esse detalhe é crucial para entender o risco sistêmico. Quando a fraude é descoberta, o INSS precisa devolver o dinheiro ao aposentado e não devolve do próprio bolso, estorna o débito e cobra da instituição financeira que havia tratado como operação como crédito legítimo. Para o banco, isso significa que vai desaparecer de um dia para o outro parcelas de uma carteira que parecia sólida, garantia e de baixíssimo risco. Veja, empréstimo para aposentado com desconto em folha é a coisa mais tranquila para o banco, não tem como o cara não pagar. Já vai sair do INSS, já vai descontar, já vai direto para o banco, aquele empréstimo, o melhor empréstimo do mundo. Não tem como a pessoa não pagar, né? E quando isso sumir esse dinheiro, esses bancos vão estar em dificuldade, cara. Essa fraude social do INSS vai se converter em problema de balanço para centenas de entidades que passaram a infestar o mercado financeiro desde 2018. Aí ele fala que em 2018, na gestão Temer, foi permitida a criação de duas categorias de instituição financeira, a SCD e a SEP, Sociedade de Empréstimos entre Pessoas, né? Então, isso aqui teria facilitado a criação dessas organizações, né? Aqui, a fábrica. O Banco Master era uma instituição financeira de médio porte sediada em São Paulo, controlada pelo empresário Vorcaro. Nos últimos anos, o banco se especializou em crédito consignado para servidores públicos estaduais e municipais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e passou a oferecer CDBs com rendimentos muito acima do mercado. Ninguém sabe até esse momento, desde que momento o Master inflou seus balanços com créditos falsos, como hoje a investigação mostra ter acontecido. Só se conhece um problema mais recente. E o Centro de Fraude Contábil, recentemente, que levou o colapso do Master, aparece uma empresa até então desconhecida, a Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações. A Tirreno é uma firma paulista que, segundo os documentos do Banco Central, teria originado uma carteira de 6,7 bilhões em créditos consignados, operações que mais tarde se revelaram inexistentes. Foi dela que o Master obteve um pedaço dos papéis que vendeu ao BRB sem lastro. O Master segue negando que eram papéis frios, até divulgou o contrato que tinha com a Tirreno. Mas a história começa antes, começa com outra empresa também desconhecida, DPay Pagamentos e Soluções, ou Soluções e Pagamentos, que também entregou ao Master créditos falsos depois vendidos como verdadeiros ao BRB. Ou seja, o que o pessoal está dizendo aqui é que esse problema do Banco Master e o problema de desconto ilegal no INSS é muito maior, é sistêmico. Vai pegar a galera toda, um monte de banco. Meu amigo, se prepara. Isso aqui vai ser um crash completo. Isso vai ser uma catástrofe total. Olha que coisa, o pessoal fez o L, meu amigo, jogou o Brasil no buraco. Essa empresa, a DPay, está no nome de Priscila França Parigini. O último vínculo empregatício dela foi como atendente de lanchonete com um salário de R$1.000 por mês. Ou seja, ela mora no endereço residencial. Ou seja, muita pinta de ser laranja. Ser uma pessoa que é laranja, né? E tem várias outras empresas fazendo esse tipo de coisa, criando esses créditos consignados que na verdade não existem, que na verdade são fabricados, mas que são vendidos para os bancos e os bancos tomam como se fossem verdadeiros e têm usado isso daí. Empréstimo de prateleira. Ela não surgiu no vazio, ela surgiu quando o modelo terceirizado falha, né? Quando a DPay deixa de servir, o Banco Master não abandona o método, decide controlado integralmente. Segundo o relato sucinto das ocorrências, um documento produzido pelo Banco Central e encaminhado ao Ministério Público, a Tirreno foi construída no dia 4 de novembro sob o nome de SX016 Empreendimentos e Participações. E seu primeiro responsável fiscal era Daniel Moreira Bezerra. Bezerra não era um empreendedor, era um fornecedor serial de cascas jurídicas. De acordo com o Banco Central, ele registrou outras 91 empresas com nomes semelhantes. Eram 91 estruturas prontas, sem atividade real. O próprio IBC utiliza a expressão técnica para essa entidade, empresa de prateleira. Foi uma dessas empresas que o Master comprou. Em abril de 2025, o Tirreno foi transferido para novo controlador e daí surgiu a fábrica de créditos falsos, né? Ou seja, olha que coisa linda. No final das contas, tanto o Banco Master quanto o INSS têm uma ligação muito grande. Olha que coisa fantástica, né? Olha o tamanho do buraco que o Brasil se meteu trazendo a quadrilha do Lula de volta. Quero ver quem é que vai se explodir primeiro nisso, se vai ser o Lula ou se vai ser o Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.